Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo. Estamos agora no volume 2, não é? Esse é o módulo um, Fundamentos Básicos. Estamos agora no segundo roteiro, Provas da Existência de Deus, primeira parte. Na sequência de aulas, essa é a aula de número 71. Então, na primeira aula, nós fizemos a introdução, né, acerca do assunto sobre Deus, que é o primeiro assunto que a gente encontra no Livro dos Espíritos, nas obras básicas da codificação. E para aquelas pessoas que estão começando, não é, que estão iniciando no Espiritismo, quando começar a ler o Livro dos Espíritos, vai ver que o primeiro assunto, né, o primeiro capítulo, trata sobre Deus. Não é? Então, nós vimos que Deus é a inteligência suprema do universo, não é? Existem várias definições em todas as religiões sobre Deus, não é? E a crença em Deus é uma coisa muito pessoal. Cada um imagina Deus. Isso eu falo para aquelas pessoas que creem, né? Tem aqueles que se dizem descrentes, não é? Aqueles que não acreditam na existência de um criador, tá certo? Seja por qualquer motivo, ou porque pela criação, pela educação que recebeu, ou por pessoas que são presas, né, aos conceitos da ciência material, da ciência terrestre, não é? Que não podem provar a existência de Deus, ou aqueles que se desiludiram, né, digamos assim, porque as doutrinas mais antigas, ortodoxas, não conseguem explicar Deus de uma forma mais racional. Enfim, existem aquelas pessoas que não que são ateias, né, e essas pessoas não creem em Deus. Existem aqueles outros que são nihilistas, né, além de ateus, são nihilistas. Eles creem, eles não acreditam, não é, nesses conceitos de fé, na fé divina, né? Para eles, o que prevalece no universo o universo é obra de ações fortuitas, não é, da matéria, de combinações químicas e físicas, etc. E uma grande maioria, né, que nós sabemos que uma grande maioria das pessoas trazem uma crença em Deus, não é, independente da religião ou não, né, que professem, porque você não precisa ser religioso para crer em Deus, tá certo? Então, o homem, o que a gente viu na aula passada é que o homem traz de uma forma, em seu interior, não é, lá na sua consciência, a existência de um ser superior. Mesmo para aqueles que digam que não acreditam em Deus, mas lá no fundo tem plantado essa semente que existe alguma coisa, não é, ou algo, ou alguém que criou todas essas coisas que não são obras do homem. E que essas coisas, né, se você for uma pessoa, mesmo que você seja descrente em Deus, mas se você for uma pessoa que tenha a sua mente aberta, né, para analisar é, é, como as coisas que são criadas, que não são criadas pelo homem, são inteligentes, não é? Como existe uma lei que dirige tudo aquilo dali, tá certo? Que organiza, não é? Que existe um planejamento, as coisas basta você ter um pouco de bom senso para você entender que aquilo dali não é obra do acaso, não é? Existem coisas no universo, né? A forma como as estrelas e os planetas, não é, estão ali gravitando, orbitando, não é? Cada galáxia, no caso da nossa galáxia, a Via Láctea, né? Existem milhares e milhares, não é? Bilhões de estrelas, né? Incontáveis, a gente nem sabe quantas são de tantas estrelas. Cada estrela daquela com um conjunto de planetas, de satélites, de astros, de uma forma geral, e todas elas estão ali, não é? Que força, né? A força da gravidade segurando aquilo dali. Quem foi que elaborou essa força da gravidade? Será que essas coisas, né? Eu estou citando aqui no macrocosmo, tá certo? Mas se a gente for para o microcosmo, as coisas ainda são mais maravilhosas, né? São mais extraordinárias. Então, é impossível não existir uma lei diretriz, não é uma lei que dirija, que organize essas coisas. Essa lei é Deus, né? Então, a gente pode associar a essa organização, não é, do cosmo, e inclusive aqui, não sei, para quem não conhece, não é, cosmo é o oposto de caos, não é? O caos é a desordem, a desorganização, e o universo é chamado de cosmo porque ele é uma organização, não é? E eu falo do universo desde o macrocosmo, ou seja, das galáxias, não é? Das infinitas galáxias que existem pelo espaço, não é? Com os sistemas solares, com os planetas, com os astros de uma forma geral. Então, as leis que regem, não é? Observe uma coisa curiosa. Você pega uma estrela, tá certo? E você vê os planetas é, é,
transitando, não é? Circulando ao redor, ali presos ao centro gravitacional daquela estrela, não é? Se você for pegar um átomo, você vai ver que tem o núcleo e tem os elétrons ali girando em torno do núcleo atômico, né? Então, você veja, do microcosmo ao macrocosmo, as leis são idênticas, as leis da física, não é? Da física. A gravidade, ela atua dessa forma, tanto no micro como no macro, ou seja, como é que isso pode ser obra do acaso? Então, basta você ter um pouquinho, não é, de bom senso, um pouquinho de raciocínio para você entender, seja lá a imagem, a forma que você dê a Deus, mas que tem que existir, não é algo muito superior ao homem para ter criado tudo isso, porque o acaso, com certeza, não conseguiria elaborar todas essas leis, não é, que regem o universo. Então, cada religião, ela explica a Deus à sua maneira. Cada teoria o descreve a seu modo. E tudo isso resulta uma confusão, um caos inextricável. Então, veja, pelas explicações, não é, que várias religiões dão acerca de Deus, não é, a gente vê, no caso do catolicismo, da igreja, do protestantismo, não os crentes acham, os crentes tanto católicos como evangélicos, eles acham que Jesus é Deus, não é? Eles confundem Jesus com Deus, não é? E a gente vê que isso é uma coisa absurda, né? Não tem como a gente imaginar, não é, pelo lado da razão, que Deus, não é, se fez o corpo físico para vir aqui sacrificar pela humanidade. Olha, minha gente, será que Deus, não é Deus, o criador de todo o universo, Deus precisaria assumir uma forma física para vir aqui, não é, e se sacrificar pela humanidade? De jeito nenhum, não é? Então é muito mais racional a gente entender que Jesus é um filho de Deus como nós somos, só que um filho de Deus com muita experiência, com muita bagagem evolutiva, não é um espírito puro, digamos assim, que já atingiu um grau de superioridade que a gente não tem como compreender, não é? Jesus é tão superior que a gente não tem como compreender. E Jesus, ele vem com a missão, se a gente for observar as palavras de Jesus, né, que foram anotadas aí no Novo Testamento, a gente vai ver o tempo todo Jesus conversando com Deus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, ou seja, Deus estaria conversando com ele próprio. Então, enfim, existem ali essas deturpações só contribuem para que as pessoas se tornem descrentes, não é? Porque nem as religiões conseguem se entender acerca de Deus, tá certo? Mesmo aqueles que não estão presos à religião, eles descrevem Deus, né, de várias formas. Tem pessoas que acham que Deus é um senhor, não é? Já um velhinho sábio segurando um cajado que fica lá no céu arrodeado de anjos, não é? Controlando todas as coisas, enfim. Essas teorias, não é, que só fazem complicar e gerar uma confusão para quem tem realmente o desejo de racionalmente conhecer Deus. Dessa confusão, não é aos ateus, não, tá? Os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus. Isso aqui é um erro, tá? Os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus. Os positivistas para o declarar incognoscível, não é? Que é aquela coisa inexplicável, que não existe. É lógico, né? Porque uma pessoa, digamos que é voltada ao materialismo, né, ao negacionismo, aquelas pessoas que são céticas, tá certo? E eu não tiro a razão, né, dessas pessoas, tá certo? E se por algum acaso essas pessoas despertarem um dia e disserem assim, olha, mas é tanta gente acreditando em Deus, falando em Deus, né, as pessoas orando para Deus, pedindo a Deus, agradecendo a Deus, será que isso não é verdade? E quando começa a pesquisar, vê tanta confusão, não é? Tantas explicações estapafúrdias acerca de Deus que essas pessoas terminam desistindo. Eu também desistiria, tá certo? Eu também desistiria. É por isso que a crença em Deus é uma coisa muito particular, é muito de foro íntimo, ou seja, vai muito de acordo com o seu amadurecimento evolutivo, vai muito com o seu grau de inteligência, vai muito com o seu perfil, com a sua personalidade. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e declarar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, é isso que eu falo. Se você raciocinar um pouco, você vai entender que a própria ciência, né, quando ela diz aliás, esse axioma é um axioma dito pela ciência, não é? Ou seja, todo efeito tem que ter uma causa. Então, se a gente for seguir a ciência, se todo efeito tem uma causa, lógico que todo efeito inteligente tem que ter vindo de uma causa inteligente, não é? Então, se a gente, usando o raciocínio, a mente aberta, a gente achar que Deus não existe, esse ser superior, seja lá a forma que a gente o imagine,
a gente está negando esse axioma da própria ciência de que todo efeito tem uma causa, tá? Então, a prova da existência de Deus, como dizem os espíritos superiores, está no axioma aplicado às ciências. Não há efeito sem causa. Então, os espíritos superiores explicando, não é, a Allan Kardec acerca de Deus, uma das provas, não é, que eles apresentaram, digamos assim, da existência de um criador, de um ser superior, foi que não há efeito sem causa, ou seja, eles usaram um termo que a própria ciência terrestre se utiliza. Por exemplo, analise-se a questão da criação do universo. Ela pode ser explicada pelo acaso, pela coincidência. Analisemos apenas alguns aspectos já definidos pela ciência. Então, veja, é, a gente vai encontrar inúmeras coisas, não é, feitos que só provam que existe um ser superior. Lógico que eu não podia anotar várias aqui, tá certo? Então, eu vou citar alguns assim. Por exemplo, a gente sabe que um único elemento, né, ele pode formar todos os demais. Eu estou me referindo exclusivamente ao plano físico. Veja, tudo que a gente entende como matéria, tudo que você imaginar da matéria orgânica e inorgânica, ela começa com um único elemento, o átomo de hidrogênio. Então, veja, como é que o primeiro átomo que surge, que é o átomo de hidrogênio, ele vai gerando outros átomos, não é como a gente sabe, a gente que já estudou química sabe, não é isso? Então, não é nenhuma novidade. Esses átomos vão se combinando entre si, formando moléculas, essas moléculas formam elementos, formam sistemas, não é? E forma toda a matéria que a gente conhece. Eu pergunto, como é que o acaso consegue elaborar, não é, que de um único elemento gerador se pode formar todos os outros, diferenciados entre si, sem que alguma força os moldassem para tal? Então, se a gente for estudar na química os átomos se unindo, não é, interagindo e formando, e combinando e formando diversos elementos, e veja que a coisa é tão inteligente, porque você pega a água, por exemplo, tá certo? Que é uma substância, não é? A água, ela é um átomo de hidrogênio, aliás, um átomo de oxigênio, né? Não, é um átomo de hidrogênio, perdão, é H2O, não é? É um átomo de hidrogênio com dois átomos de oxigênio. Então, veja, dois átomos de oxigênio se uniram, tá certo? Dois átomos de hidrogênio formaram uma molécula. Essa molécula de oxigênio se junta a um átomo de hidrogênio e forma a água que dá vida, que nos refresca, né, que nos higieniza, que nos alimenta, que nos nutre, né, que mantém os seres vivos funcionando, né, a organização física funcionando. E veja que se você pegasse mais um átomo de hidrogênio e acrescentasse ali, ficasse H2O2, a água já não seria benéfica, ela seria venenosa para nós, viraria um ácido, não é? Ela viraria uma espécie de ácido. Eu não lembro que ácido é agora, porque eu também não sou especialista em química. Mas eu sei que eu não sei se é o ácido sulfúrico, ela se transformaria num ácido que, se fosse ingerida, ela era capaz de extinguir a nossa existência, a nossa vida física, não é? Então, veja, como é que o acaso pode ter elaborado todos esses detalhes? Olha, apenas uma mudança, não é? Veja que os elementos são os mesmos. O hidrogênio com dois átomos de oxigênio formam a água que dá a vida, que a gente bebe, enfim, que a gente necessita para viver. Mas se a gente acrescentasse um átomo sozinho a mais de hidrogênio, ou se a gente acrescentasse um átomozinho a mais de oxigênio, a substância já seria completamente diferente, não é, da água. Então, veja, e isso, se a gente for expandir, se a gente for analisar essas coisas por todos os átomos que se interagem ali, que interagem entre si, que formam essas moléculas, esses elementos, essas substâncias, não é? Então, veja que a gente só pode presumir que existe uma força inteligente que coordena aquilo dali, não é? Que dirige aquilo dali, que organiza todo esse processo, tá? Isso aí é um dos exemplos para a gente analisar, para a gente ter como prova que Deus existe, existe um ser superior. Outro exemplo que eu peguei interessante, veja, se as forças gravitacionais envolvidas na criação do universo variassem em uma parte, não é? Ou seja, em 10 dozilhões, 10 dozilhões é 1/10 seguido de 40 zeros. A matéria não se agregaria da forma que houve e que propiciou a existência do universo. Então, veja,
uma variaçãozinha de 1/10 dozilhões. Veja só, eu não sei nem definir o quanto isso é pequeno, tá certo? 1/10 dozilhões. É muito zero, não é? É muita parte para ser dividida. Então, uma bobagemzinha dessa, se a força da gravidade dessa, uma variadazinha dessa, a matéria não conseguiria se agregar, porque a gente sabe que quando é, a, a, a nebulosa, não é? Que são aquelas nuvens de gases, tá certo? Que formam as galáxias, que formam as estrelas. Quando ela começa a produzir o hidrogênio, né? Aquela nuvem de hidrogênio, tá? E os hidrogênios vão se chocando e formando o gás hidrogênio, tá certo? Esse gás, ele recebe uma pressão enorme da força gravitacional. E essa força é que junta, não é, aquela massa de nuvem de gás hidrogênio, tá certo? E ela vai comprimindo, ela vai apertando ali aquela massa ali. E a gente sabe que os átomos, quando eles aquecem, né, pela pressão que eles recebem, eles se movem mais rápido, muito mais rapidamente. E nesse movimento, né, vai começar a existir a fusão nuclear. E esses átomos esses gases de hidrogênio, esses átomos de hidrogênio vão se chocar, vão se fundir e vão formar um outro elemento químico, que é o gás hélio. E esse gás hélio, ele é altamente inflamável, né? Então ele incendeia e assim nasce a estrela. Então a gente vê que a estrela ela sofre dois tipos de pressão. Uma pressão interna, né, que são os átomos de hélio se incendiando e explodindo e fazendo com que ela cresça, tá certo? Com que ela se expanda, mas a gravidade por fora vai achatando ela. Então, a estrela ela fica sempre nesse movimento assim de explosão, não é? De expansão e compressão, explosão e compressão. Isso a vida toda da estrela. Então, como é que isso daí funciona, não é? Sem uma força inteligente para coordenar tudo isso? Não é? Então, veja, são questões de raciocínio, não é? Que o bom senso faz com que a gente analise todas essas questões, tá certo? Continuando, provas concretas da existência divina ainda não existem. Não é? Não existem uma prova concreta. E não existe uma prova concreta por quê? Porque a nossa ciência, ela não consegue provar Deus. Porque a nossa ciência, ela é preparada, não é? Desde que se estuda a ciência, não é? Desde os primórdios da humanidade, para se estudar o elemento material. Todos os conceitos, não que a ciência nossa trabalha e que disseca é feito na matéria. E tudo baseado nos nossos cinco sentidos, ou seja, a gente só consegue provar a existência se for algo que a gente consiga perceber com os nossos cinco sentidos, não é? Eu já falei disso aqui em outras oportunidades, tá certo? Então, a ciência se baseia no âmbito material, mas esses conceitos, não é? As técnicas, as pesquisas que a ciência elabora para estudar a matéria, elas não conseguem atingir o que é extrafísico, ou seja, o que não está no mundo material e sim no mundo espiritual, não é? Que é outro mundo, é outra dimensão, né? Então, a ciência ela não consegue comprovar a existência de Deus. Não está errado, ela não consegue pegar Deus, não é? Deus tinha que ser material para ela poder estudar Deus, e Deus não é, Deus está além da matéria. Então, a dúvida é admissível para um homem inteligente, ou seja, se você só se baseia em fatos científicos, você não pode acreditar em Deus porque não foi comprovado cientificamente, não é? Mas a gente precisa entender que crer em Deus é uma questão de fé. Veja, só crê em Deus quem tem fé. E quem tem fé não precisa de uma comprovação científica para entender que Deus existe, porque eu me refiro à fé raciocinada, tá? Que é fruto da razão, e não a fé cega. A fé cega, infelizmente, é o que predomina. Mas aquelas pessoas que raciocinam, né, que têm a fé raciocinada, elas creem, sabem que Deus existe por intuição. Não é? Elas sabem que as coisas, mesmo que a ciência não consiga explicar, existe um ser superior que é o responsável por todas essas coisas que não são obras do ser humano, né? Então, o entendimento e a compreensão da existência divina deve ser obtida de maneira indireta, pelo uso da inteligência e da razão, e principalmente pela intuição. Então, a gente, por exemplo, se você me perguntar, Deus existe? Existe. Você tem certeza? Tem absoluta que Deus existe. Me prove cientificamente que Deus não existe. Eu não posso provar. Uma vez eu assisti um filme, eu não recordo agora, e uma cientista perguntou a um padre, né, mas por que você quer tanto em Deus?
prove que Deus existe. Aí ele parou e pensou e fez assim, antes ela havia conversado muito, não é, que ela gostava de astronomia, e ela aprendeu a gostar dos astros graças ao pai dela, que era astrônomo, e ensinava ela, né, olhava os astros todos os dias desde pequena. E ela tinha um amor muito grande pelo pai dela, que já era falecido. E aí ela perguntou, mas você, ela voltando, ela disse, prove que Deus existe. Aí ele perguntou para ela, você ama seu pai? Aí ela fez, sim, lógico que eu amo. Ele fez, você tem certeza? Disse, tenho. Prove que você ama seu pai? Veja, ela sabe que ela ama, mas provar que ela ama, ela não consegue. Ou seja, nem tudo que existe pode ser provado, né? A gente não tem como provar que a gente ama uma pessoa, porque a gente nem consegue definir o amor. O amor cada pessoa tem uma visão do que é o amor. Tem pessoas que acham que amor é só contato físico, é relação sexual, enfim. Veja que há vários equívocos, mas ninguém consegue definir o amor, não é? O tempo é uma questão, todo mundo sabe que existe e todo mundo sente os efeitos do tempo, né? Santo Agostinho disse, é, é, eu sei o que é o tempo, mas se alguém me perguntar para explicar o que é o tempo, eu não sei explicar, não é? Ou seja, existem coisas que a gente não consegue explicar, mas a gente sabe que elas existem. Deus é uma delas, não é? A gente é a pessoa que tem bom senso, a pessoa que não consegue, através do raciocínio, admitir que tudo isso é obra do acaso, vai realmente crer que existe uma força superior, um ser superior, uma inteligência suprema, né, como os espíritos nos ensinaram, que é o criador de todas essas coisas, tá certo? E a intuição, não é aquela coisa que nos diz intimamente que existe um Deus, que existe um Criador, né? Então, é a forma que a gente tem, por enquanto, na nossa condição evolutiva, de provar a existência de Deus. O princípio a ser analisado na questão da existência divina é o da obra e autor. Toda obra que manifeste um aspecto inteligente necessariamente deve ter uma inteligência que a concebeu e criou, né? Então, por exemplo, tem até um exemplo que eu li uma vez. Você vai caminhando por dentro de uma mata fechada, né, deserta, e aí você encontra um relógio, daqueles relógios cuco, né, aqueles relógios de pedestal, e um homem inteligente que usa a razão, o raciocínio, ele vai dizer, olha, esse relógio foi criado por alguém, né? Esse relógio está funcionando, esse relógio foi criado. Veja, a gente automaticamente sabe que alguém botou um relógio ali e que alguém criou aquele relógio, porque o relógio não se fez sozinho, né? O acaso não construiu aquele relógio ali que a gente encontrou no meio do caminho. Então, automaticamente, a nossa mente racional, ela diz que o relógio está ali, mas que alguém colocou aquele relógio, que ele não se fez do nada, tá certo? E muito menos que ele foi criado sozinho, ele se autocriou, né? Então, isso, você acreditar que aquele relógio se fez sozinho ali, é a mesma coisa de que você acreditar que o nada criou o universo inteiro, inclusive o próprio ser humano, tá certo? Então, todo efeito inteligente, ele automaticamente e obrigatoriamente, ele tem que ter uma causa inteligente. O acaso e a coincidência podem levar à suposição de um efeito inteligente em alguma coisa, mas quando o efeito inteligente se manifesta em uma série sequencial, desaparece essa possibilidade. Ou seja, quando você poderia explicar alguma coisa inteligente como fruto do acaso, mas quando existem várias coisas, não é, em ordem sequencial que demonstram efeitos inteligentes, isso aí só pode provir, não é, de uma causa inteligente, tá certo? Aí eu botei aqui um outro exemplo, não é? Como prova da existência de Deus, logicamente me valendo, não é, das informações científicas, não é? Até para ficar mais fácil para a gente, porque se a gente for falar das provas, que a gente vai falar depois, tá? Em outro momento, em outros assuntos, de como as coisas funcionam no mundo espiritual, para quem está começando, não é? E ainda porventura pode ter alguma dúvida, ficaria mais difícil. Então, eu estou me valendo aqui de exemplos que são fatos apresentados pela nossa ciência, tá certo? Pela física, principalmente. Ela diz o seguinte, veja, se a força nuclear forte, uma das forças que compõem o átomo, fosse infinitamente diferente, os átomos não se estruturariam. Porque as estrelas produzem equilibradamente a mesma proporção de carbono e oxigênio, os elementos básicos da vida orgânica. Então, veja, existe uma força nuclear, não é, que faz com que os elétrons orbitem, não é, ao núcleo, que eles transitem, que eles saltem, façam saltos quânticos, não é, dentro das eletrosferas. Então, os prótons, por exemplo, veja só, a gente sabe que em física os prótons são de carga elétrica positiva.
Os nêutrons, o nome já está dizendo, né? São nêutrons, nem são positivos, nem são negativos. E os elétrons são cargas negativas, tá? Então, veja, o elétron, por ele ser negativo, ele tende a ser atraído pelo próton que está no núcleo do átomo. E o próton é positivo. Até aí, beleza, não é? Mas a gente vê que os elétrons não se chocam com os prótons. Eles não entram no núcleo para se chocar com os prótons. Por quê? Porque existe uma força ali que controla isso, não é, que mantém eles girando ali. Mas o que é mais interessante é, um átomo de hidrogênio, ele só tem um próton, não é? Ele só tem uma partícula positiva. Mas o átomo de hélio, por exemplo, ele tem dois prótons. Dois prótons são positivos e os dois estão juntos ali dentro do núcleo. Como é que pode dois elementos de cargas positivas, porque os elementos iguais tendem a se repelir, não é verdade? Essa é o que a física nos ensina. Como é que dois prótons, eu estou me referindo a dois, e os átomos que têm 10, 20, 30, 50, 100 prótons ali dentro? Como é que esses prótons, todos eles de cargas elétricas positivas, não se repelem? Eles não se repelem porque a inteligência suprema criou um elemento chamado nêutron que segura eles ali. É como se fosse uma corrente, não é, que está prendendo os prótons ali e não deixa eles saírem de jeito nenhum. Porque se não fosse os nêutrons, os prótons se dispersavam, não existia núcleo atômico. Então, é por isso que eu coloquei aqui, se a força nuclear forte fosse diferente, os átomos não se estruturariam. Por quê? As cargas elétricas iguais dos prótons faziam com que eles se dispersassem, tá certo? Isso é só um exemplo. Aí, veja que todos os átomos, todos os elementos químicos que a gente conhece, tudo que é matéria, vem das estrelas. Já falamos isso aqui em outros momentos, tá certo? E o que é curioso é que as estrelas produzem de uma forma equilibrada a mesma proporção de carbono e de oxigênio e lança isso pelo universo. Como é que o acaso ia criar a nossa vida, o ser vivo, sabendo que nós precisamos de oxigênio para respirar e nos mantermos vivos, e as estrelas e o carbono, que a composição, não orgânica da matéria orgânica é basicamente carbono, não existem outros elementos, mas o que prevalece é o carbono, a gente sabe disso, não é? O carbono é a vida. E veja que as estrelas, é coincidência isso? As estrelas produzem proporcionalmente carbono e oxigênio, que são elementos básicos da vida orgânica. Não é verdade? Outra questão. Por que as leis da natureza são do jeito que são? Quem estabeleceu essas leis? As leis da física, da química, da biologia, não é? As leis climáticas, enfim, todas as leis, a gente sabe que existem leis que regem o universo e que não foram criadas pelo homem. Por que essas leis foram criadas dessa forma? Quem criou isso daí? Foi o acaso? É coincidência? Então veja que se a gente usar o bom senso e raciocinar, a gente vai encontrar provas da existência de Deus, mesmo que a gente não consiga materialmente provar que Deus existe. Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte desse assunto, não é? Essas aulas desse módulo, desse volume 2, elas são um pouquinho maiores, tá? A gente vai ver que os vídeos são um pouquinho maiores do que os outros, tá? Não tem problema nenhum, não é? O importante é a gente passar o assunto, mas ainda assim eu divido em partes, tá? Então, a gente vai ter ainda a segunda parte, né, desse assunto da prova da existência de Deus. É importante a gente, para quem está começando a estudar o Espiritismo, ter uma noção, não é, clara, racional da existência de Deus, das provas da existência de Deus, dos atributos de Deus, porque se a gente não montar bem essa base, e a base, o alicerce da construção do conhecimento da doutrina espírita é Deus, né? Nós estamos embasados e baseados no conhecimento de Deus. Então, se a gente não fizer isso, a gente não vai construir o restante do edifício do saber, não é, que é o conhecimento da doutrina espírita. Então, bom fim de semana para todos e muita paz.